I got caught in a storm and carried away. I got turned around. I got caught in a storm. That's what happened to me. So I didn't call, and you didn't see me for a while. I was rising up, hitting the ground and breaking. And breaking. I got caught in a storm. Things were flying around. Doors were slamming and windows were breaking. And I couldn't hear what you were saying. I couldn't hear what you were saying. I couldn't hear what you were saying. I was rising up. Olá, boa noite a todos. Esse é o projeto People versus Tesla, peça elétrica para ondas de rádio. Esse projeto é realizado com a Lei de Incentivo à Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, com o patrocínio da Eletrobras, apoio da Casa Quatro Ventos e a realização da Rumo de Cultura. Nós agradecemos imensamente o interesse e a presença de todos vocês. Durante esse mês de novembro, nós realizamos algumas ações do projeto em formato online, 2 ações pedagógicas, uma aula aberta sobre Nikola Tesla e a história da eletricidade com o professor Dr. Evaldo Mel, e uma palestra sobre iluminação cênica com o iluminador Beto Bruel. Ambas tiveram traduções em Libras e uma grande adesão de público de diferentes lugares e estados do Brasil, estudantes, pesquisadores, interessados em teatro, em arte e sobre a história do Nikola Tesla. Para quem não conseguiu estar conosco nessas 2 aulas, a gente vai disponibilizar as aulas pelo canal de YouTube da Rumo de Cultura a partir da semana que vem. Durante esse mês, nós também lançamos 2 EPs com as trilhas sonoras dos 2 últimos trabalhos realizados por esse mesmo grupo de artistas. Então, nós lançamos o EP da peça Love, Love, Love e da peça People vs. People. Os 2 EPs têm composições originais da Nausete e do Kiko Dinucci, e também da Edith de Camargo e do Sven Bosner. Os EPs estão disponíveis para escuta pelo YouTube da Rumo de Cultura, já estão no ar, e até o final do mês os EPs vão estar disponíveis pelo Spotify. Hoje nós temos o prazer, a alegria de receber o professor Dr. Evaldo Mel para a aula aberta Nikola Tesla e a história da eletricidade. Evaldo Mel nasceu em Curitiba e graduou-se em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Paraná, em 1980. Trabalhou na Copel, Companhia Paranaense de Energia, e a partir de 1982 também iniciou atividades docentes na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba.
Concluiu o mestrado em 1987 na UFRJ, na área de Engenharia de Materiais, e doutorado em 1996 em Engenharia Elétrica na UFSC, na área de Eletrônica de Potência. Na UFPR, trabalha com ensino e pesquisa principalmente nas áreas de materiais elétricos, simulação de circuitos eletrônicos, automação industrial e eficiência da energia elétrica. Apresentou diversos trabalhos em congressos brasileiros e internacionais e é detentor de patentes de invenção registrada no INPI. Na administração, no ensino superior na UFPR, ocupou os cargos de coordenador do curso de graduação em Engenharia Elétrica de 97 a 2001 e de 2009 a 2013, e de chefe de departamento de Engenharia Elétrica de 2001 a 2005. É também avaliador de cursos e avaliador institucional cadastrado no MEC e avaliador de cursos de engenharia para o Mercosul. Obrigado pela apresentação e eu agradeço muito o convite, né, que eu tive, então, o pessoal do grupo de teatro, Rumo de Cultura, e desde o início, né, me prontifiquei a colaborar com a peça, com essa ideia, somente que eu achei muito interessante, né, de um personagem realmente fascinante, que é o Nikola Tesla. Eu me descrevendo, né, eu tenho pele clara, uso óculos, tenho cabelo grisalho, não uso barba nem bigode. Eu dou, então, boa noite a todos, né, e vamos lá. Muito bem. Então, a nossa proposta aqui é falar sobre o Nikola Tesla, né? Mas é claro que nós temos que falar um pouco sobre a história da eletricidade para nós chegarmos até o Tesla e entendermos a contribuição do Tesla para a eletricidade, né? E eu já adianto dizendo que o sistema elétrico que nós temos no momento, né, nós estamos aqui no momento, então, à noite, né, nos nossos ambientes de casa, e com o nosso computador, ou tablet, ou telefone celular ligado, graças às invenções do Tesla. Ele é realmente o autor, né, o inventor do sistema elétrico como nós conhecemos atualmente, não só, né, no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro adota o sistema elétrico que foi, então, vislumbrado e que foi inventado pelo Tesla, né? Uma história realmente fascinante, né, que envolveu lances assim, bem curiosos até, né? Então, eu inicio somente falando que a eletricidade ela convive com a humanidade há muito tempo, né? Então, mas só que o que acontece durante muito tempo, a eletricidade era vista como uma mera curiosidade científica e ela não tinha realmente nenhuma aplicação prática e não influenciava na vida das pessoas como é hoje em dia, né? Nós, na civilização da forma como nós estamos atualmente, nós não sabemos viver sem eletricidade. Talvez nossos bisavós soubessem, mas nós não sabemos, né? Então, mas nessa época aí, justamente não, a eletricidade é vista como simplesmente uma curiosidade. Então, eram experimentos de atrito. Então, começou-se a verificar então que corpos atritados eles atraíam objetos, né? Mas claro, não se sabia qual era a natureza dessa atração. Então, era considerada então uma virtude atrativa que alguns objetos, então o vidro, o âmbar, o enxofre tinham, que quando atritados eles atraíam pequenas partículas, né? Então eram folhas, né? Pedaços pequenos de tecido, penas, né? Pequenas de aves, pedacinhos de papel. Só que as máquinas foram ficando mais eficientes, né? Então esse aqui é um trabalho de 1709, onde ele então propõe então uma máquina que acabou ficando muito popular e foi utilizada durante muito tempo. Então, através de uma roda, né, um sistema de polias, fazia com que aquela esfera ela girasse rapidamente. E a esfera geralmente era utilizada uma esfera de vidro. Então era construída então com vidro, né, um objeto esférico que era posto a girar em alta velocidade, girando aquela manivela. E através então de um pedaço de pele, né, de animal que era atritado então naquela esfera girante, a esfera se carregava eletrostaticamente, né, se carregava então de eletricidade, e a partir daí podia se fazer então uma série de experiências, né? Mas como eu falei, simplesmente para sentido assim de entretenimento mesmo. Então era
era comum, inclusive, que existissem pessoas que ganhavam a vida com isso. Eles percorriam os salões, né, somente lá da Europa, fazendo experiências, né, principalmente para os nobres. E aquilo ali então era visto quase como se fosse uma espécie de uma mágica, né, de uma atração assim meio de circo, né. Essa figura é bem interessante, né? Isso aí é chamado Electric Boy, né? É um cientista, né? Um cientista inglês. Então ele fazia essa experiência. Ele colocava então um garoto suspenso então por cordas, né? E o garoto então era colocado em contato com a esfera atritada. E ele se carregava, né? Então de forma elétrica e ele conseguia então transmitir, né, a eletricidade para outras pessoas, né? Então a menina ali está em cima de uma espécie de uma banqueta, uma coisa assim, né, de modo a ficar isolante, e ela então atrai com a mão dela então pequenos objetos colocados ali em cima de uma mesa, né? Isso aí, de certa forma, havia, né, algum sentido científico. Observava-se então que alguns corpos conduziam esse fenômeno, né, da eletricidade, outros não. Então, existiam corpos que eram elétricos. Então, por exemplo, o corpo humano, ele conseguia transmitir a eletricidade e também objetos metálicos, né? Varetas metálicas, correntes metálicas transmitiam a eletricidade, essa virtude atrativa, né? Que fazia, então, com que se atraísse, então, objetos. Aqui também uma outra obra, de 1743, onde são descritas diversas experiências envolvendo essas máquinas de atrito. E como eu falei, então, né, era comum então que existissem pessoas que ficavam então percorrendo a Europa com essas máquinas, né, e fazendo então as experiências, né, que então, claro que chamavam muito a atenção do público, né, pelo caráter então totalmente misterioso, né. Mas eles tinham já alguns conhecimentos, né. Você observa ali que nessa figura em cima, né, a figura aqui masculina aqui está sobre uma espécie de uma coisa isolante, né? Então é algum apoio, né, que ele tem aqui nos pés, de modo a ficar isolado, né? Então ele tem aqui uma barra provavelmente metálica, na qual ele transmite, né, através aqui da espada, então a carga elétrica aqui, né? Então já sabia-se que tinha somente uma coisa assim que tinha que ficar isolado, né? Se a pessoa ficasse no solo, o efeito não acontecia, tinha que ficar isolado do solo. Mas, como eu falei, nada prático, né? Aqui também uma ilustração bem curiosa, né? Mostrando ali a atração ali dos cabelos ali da moça, né? Então, novamente, ali como um espetáculo ali, né? De que se promovia, então, a atração ali dos cabelos ali daquela pessoa, né? Como atração, então. E eu coloquei aqui nesse vídeo algumas experiências que nós podemos fazer no dia a dia, tá?
Muito bem. Essas experiências, né, são interessantes para atrair a atenção do público, tanto que até eu estou aqui com a camiseta aqui do projeto Eletrizar, que é um projeto que nós temos na Universidade de Paraná, e nós reunimos alguns alunos, né, voluntários, e nós vamos nas escolas fazer esse tipo de experiência, para atrair a atenção, né, dos jovens para as carreiras científicas, né, de física, né, e de eletricidade. Mas, como eu falei, ela não tem nenhuma influência aí realmente no dia a dia nosso, né? Então, não havia, apesar de serem interessantes, não havia nenhuma aplicação prática disso aí, né? Eu coloquei aqui um outro desenvolvimento que começou a ficar assim um pouco mais interessante, né? Que o Luigi Galvani, né, na Itália, em Bolonha, ele fazendo experiências com rãs que ele havia dissecado, ele observou que as rãs, mortas, evidentemente, né, estavam dissecadas, na hora que ele encostava certos metais, as patas das rãs se mexiam, né? E nós temos que entender que a Universidade de Bolonha era, na época, um território controlado pelo Papa. Então, a universidade tinha um viés, né, uma orientação extremamente influenciada pelo pensamento católico da ocasião, né? E então o Galvani então considerou que ele tinha, através das experiências, né, conseguido despertar o fluido vital que tinha então naquela rã. Então, apesar da rã estar morta, né, estar dissecada, ele conseguia então de alguma forma despertar, né, o fluido vital, né, que existia então naquele ser, naquele ser ali, mesmo ser sendo já morto já, né? Essa ideia, ela teve uma oposição bastante grande de um outro pesquisador contemporâneo, que foi o Alessandro Volta. O Alessandro Volta, ele era professor de física na Universidade de Pávia, que pertencia ao Ducado de Milão. E na época que o Volta foi pesquisador, professor lá em Pávia, o Ducado de Milão estava sob o domínio de Napoleão Bonaparte. E como vocês sabem, né, toda a França, depois da Revolução Francesa, ela passou a ter assim, uma visão mais racional das coisas, né? Tentando minimizar a influência que existia da Igreja Católica. Então, o Volta diz assim, não, isso aí não tem nada a ver isso, né, com eletricidade animal, né? E ele fez, então, experiências mostrando que o efeito, na verdade, não era por ser uma rã, mas por causa dos metais diferentes. E devido ao fato de que as rãs, né, elas, depois de secadas, elas conservavam uma salmoura, né, numa solução de sal. E, então, ele vislumbrou então, essa experiência, em que não tinha rã coisa nenhuma, né? Tinha lá discos de zinco e de cobre, e no meio um disco, né, de pano, de tecido embebido. Primeiro ele usou solução salina, depois ele utilizou ácido. O ácido funcionou melhor. E ele viu que ele conseguia, então, produzir eletricidade sem nenhum tipo, né, de animal. Né? Então, se opondo, né, a essa visão então, que existia lá do Galvani, de que era, então, eletricidade animal, era uma coisa assim, meio divina, lá, que acontecia, então, nos seres vivos. Né? E que isso acontecia simplesmente em corpos inanimados, né, que era, então, aquele pedaço de zinco e de cobre. Esse experimento, né, como era um empilhamento, né, uma pilha, né, de discos, é o que nós chamamos hoje em dia de pilha, né? Daí que vem a palavra em português de pilha. Né? Então, a pilha, que nós temos, né, nos equipamentos elétricos, é um derivado justamente dessa bateria, né, que o Volta deslumbrou lá em 1800. Né? Mas o pessoal lá em Bolonha não ficou muito satisfeito, não. E tinha um sobrinho do Galvani que continuou as experiências dele, de uma forma até bastante macabra, né? Ele começou, então, em vez de utilizar somente rãs, ele começou a utilizar outros tipos de animais. Então, ele utilizou vacas, cachorros e até mesmo seres humanos. Eram criminosos que eram executados. Então, uma das penas, né, somente do criminoso, que ele, quando era executado, o corpo dele podia ser utilizado para experiências científicas nas universidades. Então, esse Giovanni Aldini, então, que era sobrinho do Galvani, ele requisitava, então, os corpos dos prisioneiros executados
e fazia então experiências com eles, e conseguia fazer algum movimento. Só que não estava muito certo, não funcionava muito bem quando ele fazia então com os seres humanos. E ele teve somente, né, a ideia de que é porque a execução naquela época na Itália era feita através de cortar fora a cabeça do criminoso, né? Eles eram decapitados. Então, a pena de morte na Itália, né, chegava o carrasco lá com o machado e pá, né, cortava fora a cabeça do criminoso, né? Tinha sido então condenado à morte. Então, ele dizia que o fato, né, da cabeça ter sido separada do corpo impedia que a experiência dele desse certo. Mas daí ele soube que na Inglaterra havia inventado um outro objeto para matar os criminosos, que era a forca. Né? Então, e a forca, então, né, não arrancava a cabeça, né, do criminoso. E o que ele fez? Ele foi para lá. Né? Então, é até curioso. Né? Ele foi lá, ele foi para Londres, né? E propôs lá uma experiência, né, no Royal College of Surgeons, né, lá em Londres, e ficou esperando que um criminoso fosse executado. E daí, um belo dia, lá, um cidadão lá tinha sido acusado de ter matado a esposa, foi condenado à morte. Então, imediatamente após ter sido enforcado, o corpo do criminoso foi levado, então, a esse hospital, né, essa instituição, e lá o Aldini fez diversas experiências, e as testemunhas relatam que ele conseguiu fazer com que o cadáver, né, do criminoso se mexesse, tivesse alguns movimentos, né? Então, e realmente, né, estimulando, né, os nervos, é possível realmente fazer isso, e que em certo momento, inclusive, o criminoso chegou a abrir um dos olhos, né? E as pessoas, isso aí causou, claro, assim, um espanto muito grande na plateia. Conta-se, inclusive, que uma das pessoas que assistiu, ele ficou tão impressionado que quando ele chegou em casa ele teve um ataque cardíaco e morreu. Né? Tão impressionado que ele ficou com ter visto aquele, né, o criminoso morto quase voltando à vida, né, pelas experiências, né? É, e é interessante que algum tempo depois nós temos uma moça, né, uma senhorita de 19 anos de idade, que escreve um livro sensacional, na minha opinião, né, chamado Frankenstein, né, em que ela descreve justamente um cientista que, através da eletricidade, revive um corpo morto. Né? Então, a história original do Frankenstein, o Frankenstein não é o monstro, né? Muitas vezes o pessoal chama o monstro de Frankenstein, na verdade, Frankenstein é o nome do médico, né? Do cientista. E, através da eletricidade, ele consegue, então, reviver, né, aquele corpo, né? E daí com todo o drama que se segue, né? E é muito interessante que Frankenstein, ele então, é um livro, né? Ele se tornou também peça teatral, e o Thomas Edison é um dos primeiros filmes filmados pelo Thomas Edison, em cinema mudo, evidentemente, né? Em 1910, o Edison produz, né, um filme com a história do Frankenstein. E certamente a autora, né, se baseou nas notícias que correram em Londres alguns anos antes dessa experiência fantástica lá do Aldini, né? Mas eu coloquei aqui mais com curiosidade, né, realmente, né, que tem um pouco a ver então aí né, com essa história aí do Frankenstein, provavelmente o impacto que causou a experiência do Aldini, né? Mas realmente o que ficou realmente como contribuição foi a pilha, né? A pilha do Volta passou a ser uma forma de produzir eletricidade de uma forma permanente, sem necessidade de atrito. Então, simplesmente colocando-se cobre, zinco e ácido, você produzia eletricidade sem precisar atritar nada, sem utilizar aquelas máquinas, né, de atrito. E em 1808 foi construído na Royal Society em Londres o que era, na época, o maior banco de baterias, de pilhas. Eram 80 pilhas, né, que foram colocadas no subsolo, e a eletricidade era conduzida, né, para o andar de cima, onde existia o auditório, e lá, então, os cientistas da época começaram a fazer experiências com eletricidade, e essas experiências era possível assistir. As pessoas disputavam, inclusive, assim, arduamente, ingressos para essas sessões, né, onde os cientistas da Royal Society faziam experiências. E o Faraday, que, né, foi um dos principais atores, vamos dizer assim, né, dessas apresentações, né? E ele fez justamente utilizando
aquele banco de pilhas, né? Então produzia uma tensão elevada. Ele produziu então um arco elétrico, que espantou muito a plateia, né? Então ele conseguiu produzir luz elétrica. Ele conseguiu produzir uma quantidade muito grande de luz através da eletricidade. Esse tipo de lâmpada, né? Inclusive né, uma conversa que nós tivemos aí com o Beto Duell, né? Que vai dar palestra na semana que vem. Ela até pouco tempo era muito utilizada, inclusive em teatro, né? A chamada lâmpada arco. São 2 eletrodos de grafite que são ligados então a uma fonte de tensão elétrica e ele produz então uma quantidade enorme de luz. Isso aí então foi muito utilizado para iluminação teatral, né, pela intensidade muito grande, e também para projetores de cinema. O projetor de cinema moderno utiliza uma lâmpada xenon, né? Então não é mais utilizado, né? Mas talvez até sobrevive em algum cinema mais antigo projetores com lâmpada arco, tá? Que então produz uma quantidade muito grande de luz, então tem essa finalidade então de iluminação. E até mesmo, né, começou a ser utilizado lâmpadas a arco em ambientes grandes. Então, numa fábrica, né, um ambiente grande, em estações de trem, né, e mesmo nas ruas, existia iluminação pública feita com lâmpadas a arco. Então, existem registros de diversos locais no mundo em que existiram lâmpadas a arco. Então, ou seja, já existia lâmpada elétrica, né, era a lâmpada a arco. Que, por exemplo, aquela ponte de Londres, ela tinha, né, na inauguração dela, ela tinha iluminação feita com lâmpadas a arco. Então, era mas, claro, se você colocasse isso no ambiente interno, né, dentro da sua casa, por exemplo, né, a intensidade de luz é muito forte, né? E, então, fica uma luz cegante, né, de tão intensa. Então, somente era possível utilizar para ambientes externos, ambientes muito grandes, né? Mas foi utilizado, né? Então, aqui nós temos, aqui é uma foto, inclusive, real, de Londres, iluminada por postes, né, bem altos, e aqui em cima existiam, então, lâmpadas a arco, que iluminavam, então, aqui, né, o ambiente. Então, grandes cidades, né, no mundo tinham alguns ambientes, praças, assim, alguns ambientes maiores, iluminados por lâmpadas a arco, que eram ligadas a dínamos, né, a máquinas que geravam eletricidade e que, então, geravam uma luz, então, muito intensa. Mas havia o desafio de uma lâmpada mais fraca, né, que pudesse ser utilizada no ambiente doméstico, né, num escritório, né, numa sala, né, num ambiente assim menor. Mas essa associação, né, de dínamos e lâmpadas a arco, ela foi bem comum, né, foi bem difundida aí no mundo inteiro. Então, aqui nós começamos a ver já a eletricidade influenciando a vida das pessoas, né? Então, as pessoas gostavam muito de passear nesses ambientes iluminados, né? Porque então você não tinha aquela escuridão da noite mais, né? Existia então a luz artificial produzida então pelas lâmpadas a arco. E aparece então nos Estados Unidos a figura do Thomas Edison, né? O Thomas Edison, ele realmente ele é um gênio, né? Ele, principalmente pela sua origem. O Thomas Edison tem uma origem humilde. O Thomas Edison ele frequentou o que seria talvez um ensino assim fundamental. Então ele sabia ler e escrever, né? Ele sabia fazer as contas básicas, né? Os cálculos matemáticos básicos, mas ele jamais frequentou uma universidade, ele jamais se formou, né, em física, engenharia ou coisa assim. Então ele inventava as coisas meio na base do sentimento. Então, experimentava e as coisas, então, funcionavam, né? E ele era famoso, né? Hoje em dia, a gente pergunta a qualquer um, Thomas Edison, a pessoa associa automaticamente com a lâmpada elétrica. Só que quando ele inventou a lâmpada elétrica, ele já era famoso e, de certa forma, rico, com uma invenção anterior, que era o fonógrafo. Então, o fonógrafo, o que é? É uma máquina que fala. Hoje em dia, nós somos acostumados, né, a ver máquinas que falam, né? Então, nós não nos surpreendemos, né, se alguma coisa, né, somente algum mecanismo produz um som, né, produzindo a voz humana, né? Então, nós chegamos lá na entrada do shopping, né, a cancela nos cumprimenta, né? Bem-vindo, né? Seja bem-vindo ao shopping. É uma máquina, né? Está falando e ninguém acha nada de demais com isso, né? Mas nessa época aqui, né, somente no final aqui do século XIX,
era considerado uma coisa totalmente milagrosa, né? Aqui eu tenho uma gravação, essa aqui essa gravação, nós vamos ouvir Thomas Edison. Opa, desculpe. Essa voz gravada é do próprio Thomas Edison. Ele está recitando um poema infantil, né, popular nos Estados Unidos, né? Mary Had a Little Lamb, né? E isso aqui está preservado num cilindro. Então, o fonógrafo dele não utilizava discos, ele utilizava cilindros, né? Os cilindros recobertos com cera, onde era feita, então, a gravação da voz. No começo ele vendeu, né? Mas aí o pessoal começou a achar, né, meio aborrecido ficar gravando só a voz, né? Daí o que ele fez? Ele contratou bandas, né, conjuntos musicais, e começou a gravar música. Então ele começou a vender cilindros pré-gravados com músicas, né? Ele a orquestra tinha que fazer um arranjo ali especial, porque o cilindro não durava muito tempo, né? O cilindro durava cerca de 2 minutos no máximo. Então tinha que, né, tocar rapidinho ali a música para que ela coubesse em 2 minutos, né? Mas sim, as pessoas compravam, né? E até hoje em dia a gente chama, né, de indústria fonográfica, né? O que é indústria fonográfica? É a indústria que contrata músicos, né, conjuntos musicais e músicos, grava músicas e vende essas músicas de alguma forma, né? Seja, né, através dos LPs, né, dos discos ou CDs, ou mesmo através, hoje em dia, de uma plataforma. Então, quando a gente assina um serviço, né, de músicas, né, nós estamos, então, colaborando com a indústria fonográfica. E o nome indústria fonográfica vem do fonógrafo, justamente do Edison. Então, o Edison ele já era famoso quando ele teve justamente a ideia de inventar a lâmpada elétrica. Então, ele pesquisou, né, diversas formas de produzir, então, uma lâmpada, né, mais fraca do que aquele arco, né, que existia. E até a primeira ideia dele foi realmente fazer um arco pequenininho, né, mas não deu muito certo. Ele acabou, então, experimentando vários tipos de filamentos, e o filamento feito do bambu, né, o bambu queimado, um pequeno filamento, né, de bambu, um fiapinho, né, de bambu calcinado, mostrou-se possível, então, acender uma lâmpada, né? Ele patenteou, né, essa patente, vejam só, de janeiro de 1880, né, da lâmpada elétrica. Agora, eu pergunto, quem compraria uma lâmpada elétrica se não tinha eletricidade para ligar? Ninguém, obviamente. Ou seja, a invenção dele só tinha sentido se houvesse, de alguma forma, suprimento de energia elétrica. Então, essa que é realmente a contribuição, realmente, do ponto de vista nosso, da engenharia elétrica, considerada a mais importante do Thomas Edison. Ele não só é inventor da lâmpada elétrica, mas ele é inventor do negócio energia elétrica. Ele inventa uma forma de ganhar dinheiro, não vendendo lâmpadas, mas vendendo eletricidade. A lâmpada custava pouco, né? Ele ganhava dinheiro realmente vendendo eletricidade. Como que ele fez isso? Ele foi realmente genial. Ele teve uma ideia, né? Claro que de acordo com a tecnologia disponível na ocasião, né? E era uma ideia muito cara. Ele viu que precisaria muito dinheiro. Então ele se associou a um banqueiro de Nova York, né? Que é o JP Morgan. O banco JP Morgan existe até hoje em dia, né? É um banco de investimento, um banco assim, de grandes investidores. E ele, então, na época, o próprio JP Morgan, ele se reuniu lá com o Edison apresentou a lâmpada, né, funcionando, e o JP Morgan, então, concordou de ser sócio. Um empreendimento extremamente ousado, que era fazer um sistema elétrico, e foi escolhido a cidade de Nova York, que era uma cidade justamente já muito populosa, existia uma concentração, né, de pessoas muito grande, então se tornava viável, né, fazer esse empreendimento em Nova York. Eles demoraram 2 anos, né, para construir. Então, porque eles tiveram que fazer tudo, né? Não existia nada para vender, né? O Thomas Edison ele tinha que fazer a lâmpada, mas ele tinha que fazer também o dínamo, né, o gerador. Então, ele teve que construir um gerador, já existia tecnologia para construir geradores pequenos. Ele fez um gerador muito grande, né? Esse gerador era o maior que existia na época, né, construído pelo Thomas Edison, e os cabos eram subterrâneos, eram canos de cobre.
Eram canos que eram utilizados para gás, né, que ele adaptou, então, para a transmissão de energia elétrica. Só que o empreendimento era muito limitado. Era uma área, né, uma área aqui em Manhattan, né, ela vai um pouco depois ali de Wall Street, esse, esse retângulo aqui, né, ele tem aproximadamente meia milha por meia milha, né? Então, ou seja, é muito pequeno, tá? São alguns quarteirões em Nova York, que era uma área de concentração de mansões na época e também empresas. Então, como havia essa concentração, ele considerou que era viável fazer ali, né? Mas o empreendimento dele era muito parecido às fábricas que existiam na ocasião, que utilizavam máquinas a vapor. Então, ou seja, a força motriz para os dínamos era uma máquina a vapor. Então existia, ele comprou esse prédio, eram 2 prédios que ele uniu, né, ele demoliu aqui a parede intermediária, né, que ele precisava bastante espaço. Ele começou com 6 dínamos, depois foi aumentando. Essa instalação chegou a ter 46 dínamos funcionando aqui. E todos ligados a uma única máquina a vapor. Então, isso aqui, por exemplo, eram as fábricas, eram os teares, né, os teares para a fabricação de tecidos de algodão. Então, eles funcionavam assim. Então, nós temos aqui em cima um eixo que está ligado a uma máquina a vapor. E daí a força motriz é transmitida através de correias. Então, o sistema Odesson era exatamente assim. E na parte de baixo do edifício existiam as fornalhas, que alimentavam uma máquina a vapor, e as correias, né, partiam aqui do piso inferior, e aqui no piso superior estavam os dínamos. E aqui saía, então, uma quantidade enorme de cabos alimentando os vários edifícios, né? Então, a rede, ela era assim, a toda, dizendo assim, na palavra que nós falamos hoje em dia, capilarizada. Então, você tinha um gerador para praticamente cada edifício, né? Cada edifício da cidade tinha um gerador nessa instalação, né? Então, veja só, chegou a ter 46 geradores funcionando. Existem alguns desenhos, né, na ocasião, mostrando a saída, né, do edifício, aquela quantidade enorme de condutores saindo, né, por baixo do solo, né, enterrados, né, e distribuindo então energia elétrica por aquele ambiente muito pequeno, aqueles poucos quarteirões ali da cidade de Nova York. Mas funcionou, né? Funcionou, foi inaugurado, né, foi inaugurado em setembro de 1882. Eram 59 casas. Isso aí dava mais ou menos 1.000 lâmpadas, né, que eram alimentadas, né? O primeiro local em que teve energia elétrica foi o escritório do J.P. Morgan, né, que era sócio do Edison, né? Então, o primeiro lugar, né, onde teve energia elétrica foi um escritório, né, foi um escritório bancário, né, que era o escritório do J.P. Morgan. E era interessante também que essa máquina, né, como era uma máquina a vapor, ele também vendia vapor também. Então, ele além de ter os canos conduzindo a eletricidade, ele colocou canos também conduzindo vapor. E esse vapor servia para aquecimento, né, no inverno, de vários edifícios ali nas imediações daquela central. Então, ele queimava carvão, produzia vapor, o vapor girava, né, essa máquina, mas também ele também vendia vapor. E até hoje em dia, em Nova York, eu não sei se existe outra cidade do mundo, existe uma rede de vapor. Uma parte ali de Manhattan tem no subsolo canos de vapor. Então, vários edifícios, até hoje em dia, em Nova York, eles têm suprimento de vapor. O vapor chega, né, somente, né, através de canos. Então, quem já esteve em Nova York, é interessante que, às vezes, existem uns vazamentos. Então, no meio da rua, começa a sair assim, um vapor, né, uns buracos. Assim, o que é esse vapor aqui? É um vazamento da rede de vapor, que até hoje em dia funciona. Tá? Ela começou com o Thomas Edison, não é mais, claro, o Thomas Edison. Existem outras empresas, né, que sucederam, mas até hoje em dia existe suprimento de vapor na cidade de Nova York. Então, para aquecimento e também utilizado para cozinhas também. Existem alguns restaurantes que cozinham os seus alimentos no vapor, que é fornecido, então, para essa empresa de vapor, né, que existe lá em Nova York. Eu coloquei aqui também muito interessante, né, que, então, vários locais, então, escritórios, hotéis também, passaram a ter eletricidade, né, e era tão novidade que esses ambientes tinham uma placa dizendo que você não tentasse acender a luz, né, daquela sala com um fósforo,
né, bastava girar o interruptor próximo da porta, né? As pessoas não estavam nem acostumadas. Então, quando ele chegava, um hóspede lá num hotel, então, pelo jeito, deve ter acontecido, né? Da pessoa tentar ligar a luz com fósforo, né? Tentar acender a lâmpada, né? A lâmpada elétrica com fósforo. Então, havia esse aviso, dizendo, olha, não tente fazer isso, não vai funcionar. Basta ligar o interruptor. Então, foi visto como uma coisa então, muito moderna, né? Muito impressionante. Né? As pessoas ficavam, então, admiradas, né? De ver, então, Nova York iluminada, então, com essa eletricidade. E o Edison, inclusive, serviu aquilo ali como propaganda. Ele começou a fazer em outras cidades também, né? Em outras cidades, ele fez em Londres. Ele fez em Londres, fez uma parte em Paris também, e teve uma estação de trem na Alemanha, que o Edison também fez lá somente a iluminação. Não era uma cidade, mas era uma estação de trem. Até é curioso que na inauguração explodiu, né? E estava lá o Kaiser, né, da Prússia, né? Estava lá na inauguração, e bem na inauguração a máquina a vapor explodiu. Depois eles consertaram, né? Mas, então, o Edison começou a fazer esse sistema também em outros lugares do mundo. Mas não era bom. Né? Esse sistema dele, claro, era a tecnologia que ele vislumbrou na ocasião, mas ele tinha diversos problemas. Né? O lado positivo é que o Edison passou a ser considerado, então, um mago. Né? Então, veja só que o título que davam para o Edison era Wizard. Né? O Wizard é justamente, então, o mago, né? A pessoa que faz mágicas. Né? Então, como um mágico, né? Que tinha conseguido, então, produzir a luz elétrica. Ele se tornou uma celebridade não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, houve, então, assim, uma exaltação, né? Livros e uma série de coisas também a respeito do Thomas Edison. E ele era vaidoso, ele alimentava muito isso também. Ele chegou a produzir um filme sobre ele mesmo. Um filme mudo que era sobre a vida dele mesmo. Então, ele era realmente uma pessoa assim que gostava disso, ele gostava dessa visibilidade que ele teve no mundo inteiro, né, como então uma pessoa genial que havia então inventado a lâmpada elétrica, não só a lâmpada elétrica, mas todo o sistema de eletricidade. Mas o que acontece? Primeiro, a lâmpada do Edison era muito pouco eficiente. O uso do filamento de carbono produzia aproximadamente 1,7 lumens por watt. Isso é muito pouco. Essas lâmpadas amarelas que nós temos nas ruas, né, que é a vapor de sódio de alta pressão, para terem uma ideia, elas dão 100 lumens por watt. Ela produz muito mais, né? E o LED até, né, os LEDs de melhor eficiência, também nessa faixa, né? Então, a eficiência, né, você gastava muita energia elétrica e não tinha realmente muita luz, né? Depois, claro, houve melhorias, tal, né? Mas eram lâmpadas assim bem precárias, né? Elas não duravam muito também. Eram caras. A lâmpada custava $1. E $1 na época era muito dinheiro, né? Era muito caro a lâmpada. E o Edison teve que fazer tudo. Ele teve que fazer a lâmpada, os cabos, interruptores, né? Então ele tinha que produzir tudo. E não havia lâmpada para vender, né? Nas fábricas, nas lojas. Você tinha que comprar diretamente da empresa, né? Do Edison, e ele, claro, cobrava o preço que ele queria. As perdas também do sistema eram muito elevadas. Ele gerava uma tensão relativamente baixa. O gerador dele era 110 volts. E daí, mesmo naquela rede pequena, lá na extremidade, chegava mais ou menos uns 90 volts. Então, como é que ele resolveu isso? Ele punha a lâmpada de 90 volts. Então, quem morava perto, né, da usina dele, lá da central, a lâmpada era de 110. Quem morava longe, a lâmpada tinha lâmpada de 100 e tinha lâmpada de 90 também. Então, quem morava longe, né, ele fazia uma lâmpada para 90 volts, que era a tensão que chegava lá, né, na ponta. Né? Isso aí exigia, então, tubos de cobre muito grossos, né, para a transmissão da energia elétrica nessa tensão tão baixa. E o preço do cobre, claro, não era tão alto quanto é hoje em dia, mas era elevado já, né? Era um metal valorizado. E não havia o que fazer, né? Ou seja, não tem outro metal, né? Só tinha o cobre mesmo. À medida que o sistema, então, fosse ampliando, você tinha que achar lugar para instalar os dínamos. Então, como eu falei, a instalação dele chegou a ter 46 dínamos. E chegou no limite, já não cabia mais. Então, naquele edifício ali, não tinha como instalar mais. Então, não tinha como expandir.
né? Outra coisa, também os motores que existiam, esses motores de corrente contínua, né, 110 volts, eram motores muito caros e pouco eficientes. Então, eles não serviam para indústrias, né, onde precisava motores de potência elevada. Eram motores extremamente caros, né? Então, o sistema deles servia basicamente para iluminação e gastava carvão, né? Então, ele queimava carvão. O que se diz é que os primeiros anos, né, de operação do sistema dele deu prejuízo. Só a partir do terceiro ano de operação, né, desse sistema do Edison, ele começou a ganhar dinheiro. No começo era pagar investimento, porque o custo, né, somente de aquisição do carvão e toda a montagem daquele sistema, então foi muito caro, então demorou tempo para que ele comece a ter retorno, né? E, claro, em cidades que não tivesse aquela concentração absurda de gente que já tinha em Nova York, o sistema era inviável, porque eu tinha que, então, né, eu não, né, o Edison, né, teria que estender linhas extremamente extensas, né, com aqueles canos de cobre, né, caríssimos, né, e à medida que ele fosse estendendo a tensão e abaixando cada vez mais, se tornava totalmente inviável. Então, dizer, deu certo em Nova York, deu certo em Boston, na Filadélfia, em Londres, né, em cidades que tinham, então, uma concentração grande de pessoas, né, mas os custos eram realmente muito elevados, né. Então, apesar de ter sido um sucesso, assim, em termos de visibilidade, realmente assim a continuidade desse sistema a nível mundial era realmente inviável. Não tinha o que fazer. E aqui, então, o grande, né, o grande empecilho era o uso da corrente contínua, né? Então, a corrente contínua é a corrente elétrica que uma bateria, uma pilha, ela produz, né? Nós temos, então, um polo positivo e um polo negativo, que acontece numa pilha, né? Nós temos lá o polo positivo e o polo negativo e a eletricidade, então, flui continuamente, a partir do momento que você liga aquela pilha, né, o dínamo, né, na sua rede elétrica. Não é um sistema, então, eficiente. Em contrapartida, já se sabia, né, que existia corrente alternada, que era possível fazer uma corrente alternada. Mas o que acontece? A corrente alternada era vista como uma coisa muito complicada. Era visto, então, como uma tecnologia que os cientistas da época não entendiam muito bem. Eles não dominavam bem, né? E, principalmente, eles não sabiam como fazer um motor. O motor que existia era de corrente contínua. Não existia um motor de corrente alternada. Existiam alguns experimentos, né? O Faraday chegou a fazer um experimento de um disco girante, mas o torque era mínimo, né? Então, realmente, um motor que tocasse realmente alguma coisa com corrente alternada não existia. Então, simplesmente, a corrente alternada ela existia, né? O pessoal sabia que existia corrente alternada, mas não servia para nada, não tinha nenhuma utilização prática. E então agora parece que o nosso herói da história, né? Que é o Tesla, né? Então o Tesla ele nasceu numa região, na época pertencia ao Império Austro-Húngaro, que dominou, né, uma grande parte da Europa, né? Hoje em dia a cidade onde ele nasceu pertence à Croácia, né? O país, né, que é da cidade aonde o Tesla nasceu, na Croácia, né? Apesar de que na época essa palavra Croácia nem existia, né? Então ele era de cidadania austríaca, né? Porque a Áustria dominava, né, toda aquela região. E ele era filho de uma pessoa instruída, né? Que era um padre da Igreja Ortodoxa, né? Os padres ortodoxos podem contrair matrimônio, né? Então o pai dele era padre ortodoxo e então era instruído, né? E ele incentivou o filho, né? Logo para que ele estudasse. Então era uma família que tinha, vamos dizer, um certo nível assim, social mais elevado e ele então foi estudar e ele foi fazer engenharia. Existe polêmica, eu vi em vários sites, né? Se o Tesla chegou a se formar em engenharia ou não. Aparentemente não. Aparentemente ele abandonou o curso, né? Ele achava muito chato. O ritmo de ensino ele considerava enfadonho para a capacidade intelectual dele. E então ele era muito autodidata. Então aparentemente ele apesar de ter cursado engenharia e ele mesmo posteriormente ele se chamava engenheiro, ele
se dava o título de engenheiro, aparentemente não chegou a concluir, não chegou a se formar em engenharia no curso que ele frequentou. Mas ele começou a trabalhar com eletricidade, inicialmente com telégrafo, e ele acabou arranjando um emprego em Paris, numa espécie de uma filial que o Edison tinha em Paris. Então, ele foi lá, né? E inclusive é interessante que o primeiro trabalho dele foi consertar aquele gerador lá na Alemanha que explodiu. Então, aquela era uma estação de trem que ia ser iluminada com as lâmpadas do Edison, né? E o Edison colocou lá o gerador. Não foi o gerador, foi a máquina a vapor, né? A máquina a vapor, quando foi ligada, devia ter algum problema lá e a máquina explodiu. E o Tesla tinha sido recém-contratado, ele foi mandado para lá, porque ele sabia falar alemão. O Tesla falava diversos idiomas, né? Ele falava o idioma nativo dele, né? E falava francês, e ele era fluente em alemão. Então, pelo fato de ser fluente em alemão, ele foi mandado lá para a Alemanha para recuperar aquela instalação. Foi o primeiro trabalho dele para a empresa do Edison, ou seja, ele era funcionário da empresa Edison, mas lotado no escritório de Paris. E o gerente desse escritório era um americano, que então ele percebeu, né, que o Tesla era genial, que realmente ele tinha assim uma capacidade intelectual assim espetacular, e ele incentivou ele que ele fosse trabalhar com o Thomas Edison. Ele disse somente que ele deveria, né, somente emigrar para os Estados Unidos. E como Thomas Edison realmente era uma pessoa famosa, né, por ter inventado a lâmpada elétrica, veja só, isso aí nós estamos falando em 1874. Em 1874, aquele sistema de Nova York estava funcionando plenamente, né? Funcionava. E então o Tesla resolveu então emigrar para os Estados Unidos. E ele levou, né, pouca coisa que ele tinha, e levou uma carta de recomendação desse gerente lá de Nova York, onde ele escreveu, né, para o Edison, dizendo que ele tinha, né, conhecia dois grandes homens, um seria o próprio Thomas Edison e o outro era esse jovem, né, então que estava indo, né, para os Estados Unidos. Ele tinha 84, ele tinha 21 anos de idade, né? Então o Tesla chega lá, né, em 1935, ele chegou em Nova York, de navio, evidentemente, e se apresentou ao Thomas Edison, né? O Thomas Edison, né, contratou ele, né, pela recomendação que ele veio, e acabou colocando ele lá somente no trabalho, mas o Tesla tinha certas ideias, né? Ele tentava convencer o Thomas Edison para que mudasse somente a forma como eram construídos os dínamos. Dizia que eles eram um pouco eficientes, mas o Edison não deu crédito a ele. Ele falava sobre corrente alternada, o Edison até se assustava com isso e dizia, não, corrente alternada, isso aí é uma coisa totalmente inviável, inclusive é perigosa. Então, eu não, aqui na América nós usamos corrente contínua. Mas então o fato é que o Tesla se desentendeu. Existe inclusive uma conversa que o Edison teria prometido que se ele resolvesse o final do problema, ele receberia um prêmio. E ele resolveu, e quando ele chegou lá pedindo o prêmio, o Edison falou, não, eu estava brincando. E simplesmente deu um aumento do salário dele, aumentou um pouco o salário dele. O Tesla ficou muito bravo e pediu demissão. Ele pediu demissão, ele acabou se associando com dois empresários, né, norte-americanos, e eles fizeram juntos, né, uma fábrica de lâmpadas Arco. Então, eles produziam lâmpadas Arco. E ele ficou lá com esses dois sócios durante algum tempo. E naquela época existia, então, o American Institute of Electrical Engineers, que inclusive um dos fundadores é o Thomas Edison, e esse instituto ele fazia reuniões periódicas, e o Tesla entrou de sócio, né, nesse instituto, e ele então acabou indo apresentar os seus inventos, né? Ele então registrou os inventos dele, patenteou e fez uma demonstração em 1988, uma demonstração pública. Aí aparentemente, o Tesla aprendeu que nos Estados Unidos você tinha que mostrar as coisas, né? Não adiantava falar, né? Então, aquela filosofia norte-americana, né? Me mostre que eu compro, né? Me mostre que funciona. Né? Se você demonstrar que funciona, eu compro. Então, ele fez, né? Ele construiu
Ele construiu motores de corrente alternada, pequenos, e nessa demonstração que ele faz, então, né, em 1978, ele leva esses motores, né, e faz os motores funcionarem, né, frente àquela audiência que é técnica, né, são pessoas da área, né, que estão assistindo. E realmente o pessoal fica muito admirado porque o motor dele é simplicíssimo, né? O motor vislumbrado pelo Tesla é de uma simplicidade assim, somente fenomenal. Por sorte também do Tesla, na audiência existia um engenheiro que trabalhava na empresa Westinghouse. A Westinghouse era uma grande fabricante de implementos ferroviários. Eles faziam tudo que se refere a ferrovias. Eles faziam, inclusive, locomotivas, né? A Westinghouse ela fazia vagões de trem, fazia trilhos de trem e fazia até locomotivas. E um engenheiro, né, se interessou e perguntou para o Tesla se ele conseguiria fazer um motor com uma potência tão grande que puxasse um trem, né, que, né, pudesse então ser utilizado uma locomotiva em vez de vapor elétrico. E o Tesla disse sim. Ele levou essa ideia para o dono da empresa, né, que era o George Westinghouse, e o George Westinghouse resolveu, então, bancar essa experiência. Né? Ele comprou 40 patentes, né, do Tesla por $60.000, o que era uma fortuna, né, na ocasião. Além disso, o Tesla receberia $1 por cavalo vapor, né, por HP produzido. E também contratou o Tesla como consultor. E ele pagava para o Tesla um salário absurdamente elevado na ocasião, que eram $2.000. Eu verifiquei que $2.000 em 1868 equivale, hoje em dia, a mais de $56.000 por mês, que o Tesla ganhava de salário. Né? Ele ganhava isso aí de salário da Westinghouse, para trabalhar, né, produzindo, né, os motores. Os motores de corrente alternada. Era um salário assim estupendamente elevado, né, que ele recebia. Ele vivia então muito bem, né, com esse salário muito elevado. E ele ficou muitos anos trabalhando com o Westinghouse. Ele teve a sorte de ter tido então acesso a essa empresa, então que era uma empresa muito grande, com todo tipo de máquinas disponíveis, né? E lá eles conseguiram então fazer. Né? Aqui eu mostro aqui um invento que ele mostrou numa feira, que é chamado ovo de Colombo. Né? Isso aqui, na verdade, é um motor elétrico aberto. Né? Aquilo ali é um ovo feito de metal, então é torneado, né? Uma peça de metal no formato de um ovo. E ela gira, né? Como se fosse por mágica. Na verdade, o que nós temos ali embaixo, né? Embaixo dessa plataforma, nós temos ali bobinas, da mesma forma como nós temos no motor elétrico. Então, no motor elétrico, o que nós temos ali no meio é o eixo, né? O eixo rodando. Aqui, no caso, não tem o eixo, mas tem aquele ovo metálico, e por indução eletromagnética, né, das bobinas que estão ali embaixo, o ovo gira, como gira o eixo de um motor elétrico, né, sem contato nenhum. Né? O rotor gira sem contato nenhum. Então, de uma forma, né, aparentemente mágica. Né? O motor, então, simplicíssimo. O motor de corrente alternada é um motor muito simples e coisa construída muito barato, né, e muito eficiente. Né? Esse, então, é o chamado ovo de Colombo. Né? Ele mostrou isso aqui justamente numa exposição. Essa aqui é a patente dele, né, do motor. Ele chama aqui de dínamo, mas na verdade ele é um alternador. Né? É uma máquina, é um motor de corrente alternada. E o Westinghouse ele teve a sorte de ter sido escolhida a empresa dele para iluminar a Exposição Mundial de Chicago, né, que em 1893 são 500 anos da descoberta da América pelo Colombo. Né? Então, em Chicago foi feita uma exposição muito grande, e essa exposição ela tinha luz elétrica, mas não era o Edison, era o Westinghouse que produziu, né, produzia a eletricidade em corrente alternada já. Né? Então, quando a feira abriu, as pessoas se admiraram, então, que aqueles pavilhões tinham, então, luzes muito intensas, né? Que eram as luzes elétricas produzidas, então, pela empresa Westinghouse, com os equipamentos, então, do Tesla. Isso aí, então,
A exposição ficou durante alguns meses, né, aberta, e causou assim teve muita gente visitando, né? Muita gente foi visitar essa exposição, né? E verificando então aquela iluminação elétrica, né? Então tão interessante, né? Aqui mostrando então algumas fotos da ocasião. Inclusive tinha uma espécie de um trenzinho, tá? Esse trenzinho aqui não era vapor, era elétrico. Era um trenzinho feito pela empresa Westinghouse que percorria a instalação lá da feira. Então percorria toda a feira num trem elétrico, tá, né? Sem a utilização da máquina a vapor, utilizando, obviamente, o motor desenvolvido pelo Tesla. Esse evento lá causou muita repercussão e a empresa do Westinghouse foi contratada pela Prefeitura de Nova York para fazer um metrô, né, o metrô da cidade. Né? Então, aquele trem, né, fazer ele subterrâneo. Então, a forma como foi vislumbrada pelo Tesla, então foi fazer uma central em Niagara Falls, que fica a mais ou menos 100 e poucos quilômetros de Nova York. Então lá foi feita uma usina hidrelétrica, né, com as máquinas de corrente alternada, né, isso em 1896, 97. A energia era transmitida por linhas de alta tensão até a cidade de Nova York e lá alimentava o metrô. Então, esse sistema, né, que nós vemos aqui é basicamente o que nós temos hoje em dia. A luz que nós estamos vendo iluminando nossas casas é produzida numa usina hidrelétrica em algum lugar, é transmitida por alta tensão até as cidades, e aqui nós temos transformadores que a tensão elevada é baixada e alimenta então as nossas casas, nossas residências, nosso comércio, nossas indústrias, né? Ou seja, é exatamente o sistema que nós temos hoje em dia, que foi construído então, né, em 1896, 97 lá nos Estados Unidos. Isso aqui causou uma polêmica muito grande de novo com o Thomas Edison, né? Porque quando o Thomas Edison então soube que o metrô de Nova York, né, utilizaria a corrente alternada e ainda com uma associação do Tesla, que tinha sido ex-funcionário dele, né, com o qual ele não tinha se acertado, ele ficou extremamente chateado, extremamente aborrecido, né? E tentou barrar na justiça, né? Tentou barrar na justiça esse empreendimento, dizendo que ele não podia, porque ele tinha uma carta da prefeitura de Nova York dizendo que a iluminação de Nova York era a exclusividade da empresa dele. E daí isso aí foi para julgamento, e quando foi inaugurado o metrô de Nova York, a situação era muito esquisita. As estações tinham lâmpadas Edison, eram alimentadas pelo sistema do Edison, mas o metrô era alimentado com corrente alternada por Niagara, né? Então era um sistema duplo, né? Existia a rede de corrente contínua, alimentando as lâmpadas do metrô, e o trem funcionava com corrente alternada. Mas, claro, que logo em seguida verificou que o sistema do Tesla era incomparavelmente melhor do que o sistema do Edison, né? Mas o Edison não ficou nem um pouco satisfeito, né? Ele tentou várias formas, né? Até tem uma relativamente até ridícula, né? Que foi o seguinte: o Edison dizia que a corrente alternada era perigosa, né? E ele inventou a cadeira elétrica. Então o Edison construiu um dispositivo, né? Que foi chamado então de cadeira elétrica, que executava condenados à morte, com corrente alternada, né? Porque a corrente alternada que era a perigosa. E ele foi testado, né, numa prisão ali perto de Nova York, onde foi executado lá um condenado à morte, né, e a cadeira elétrica chegou a ser adotada nos Estados Unidos em vários estados. Foi adotado como pena de morte, a morte por cadeira elétrica. A pena anterior era por enforcamento, né? Depois, né, depois de algum tempo, acabou sendo proibido, né, o uso da cadeira elétrica, porque a pessoa ela morre queimada, né? É essencialmente considerado extremamente violento, né, a forma de matar, né, como se matar tivesse uma forma menos violenta, né. Mas o fato é realmente que o Thomas Edison teve uma polêmica muito grande com o sistema todo do Westinghouse. Eu vou aqui adiantar. Aqui o Tesla, essa foto é uma foto bastante divulgada do Tesla. Na verdade, isso aí é um truque fotográfico, né? A câmera ficou aberta durante muito tempo, então capturou diversas descargas elétricas, né? E com isso, então,
aparece essa quantidade enorme né, de raios, né? Mas, na verdade, são vários, né? São várias descargas em seguida, né, que foram feitas. E o Tesla está sentado ali, tranquilamente, lendo um livro, né, mostrando, né, que não é perigoso nada, a corrente alternada. O Tesla, depois disso, começou a ter uma aventura, né, que foi uma ideia, né, não é totalmente maluca, mas assim inviável para a tecnologia da época, que seria a transmissão da energia elétrica sem fios. Então ele imaginou uma torre que transmitiria um campo elétrico a longas distâncias, e que você poderia então transmitir energia elétrica a quilômetros de distância. E ele, então, conseguiu um investimento do JP Morgan, o mesmo que tinha financiado o Edison, né? O JP Morgan gostava muito de ciência, né? Novidades, e acabou sendo convencido pelo Tesla a investir aproximadamente, nos valores atuais, 4 milhões de dólares. Né? O JP Morgan investiu na construção, então, de uma torre. Né? O Tesla comprou um terreno e lá ele construiu, então, uma torre para fazer essas experiências. Não funcionou. Não funcionou, ele não conseguia transmitir a eletricidade à distância. Né? Ela não é, assim, totalmente absurda, né? Mas ela funciona só a distância muito pequena. É possível fazer isso, mas são distâncias curtas. Como ele queria fazer quilômetros, não dá, não funciona. E o projeto acabou sendo abandonado, ele tentou conseguir mais dinheiro do JP Morgan, o JP Morgan não financiou, porque não dava mais resultado. Em 1906, o Tesla foi, inclusive, obrigado a hipotecar a propriedade, ele teve que hipotecar o terreno onde tinha a torre, porque ele morava num hotel de luxo em Nova York, né, que era o Waldorf Astoria, e fazia já um tempão que não pagava a conta. A conta estava em aproximadamente 20 mil dólares, o que aproximadamente hoje em dia seria 500 mil dólares. Era a conta pendurada que ele tinha lá no hotel. E daí, para pagar essa conta, ele teve que se desfazer da propriedade lá, né, onde tinha a antena. Aqui é uma ideia, então, de como que seria, né, essa ideia do Tesla, que existiriam, então, nas casas, né, nos edifícios, receptores, que receberiam, então, energia emitida por uma enorme antena, né, que emitiria, então, o campo elétrico, e que, então, seria recebido a grande distância, sem necessidade de fios condutores, né, de torres, transmitindo através de cabos. Após esse fracasso, né, dessa empreitada dele, o Tesla passa por dificuldades financeiras, ele vive basicamente de royalties de alguns inventos, algumas consultorias esporádicas, ele trabalha numa empresa com turbina a gás, uma turbina a gás que ele tinha inventado, e até a Telefunken, na Alemanha, ela tinha um problema quanto ao uso, né, das patentes do rádio, que eram do Marconi. E o Tesla serviu, então, como consultor, nesse caso jurídico, da Telefunken. Isso aí inspirou o próprio Tesla a também abrir um processo nos Estados Unidos, dizendo que as patentes do rádio eram dele. Esse caso durou muitos anos, né, ficou muitos anos lá rodando no departamento de patentes dos Estados Unidos, e ele foi encerrado em 1943, né, só que o Tesla tinha morrido em 1943. E ele é reconhecido como co-inventor do rádio, junto com o Marconi. Porque realmente, aquela experiência da torre dele tinha alguma coisa a ver realmente com o rádio, né? Só que o Marconi utilizou já para comunicações e o Tesla tinha a ideia de transmitir energia, né? Ele ficou, como eu falei, assim, bastante debilitado em termos de finanças, né? Ele tinha uma renda muito pequena, e é impressionante que a empresa Westinghouse passou a pagar ele. Né? Por quê? Não se sabe muito bem. Né? Aparentemente, o George Westinghouse soube que o Tesla estava passando dificuldades e resolveu pagá-lo. Né? Ele começou a pagar uma espécie de aposentadoria. Ele não tinha obrigação nenhuma, porque nessa época o Tesla não era mais funcionário dele. Né? Ele tinha sido demitido há muito tempo. Mas o fato é que a empresa Westinghouse passou a pagar $125 por mês, o que no valor de hoje em dia seria $2.400. Era um valor razoável. E também
pagava as diárias de um hotel. E então o Tesla se mudou para um hotel recém-inaugurado, o Hotel New Yorker, onde ele ocupou então 2 quartos, o 3327 e o 3328. O Tesla tinha uma obsessão pelo número 3. Então, esse edifício tinha 47 andares, isso deixou ele, né, interessado. Então, ele queria um apartamento no 33º andar. Né? Ele queria o 3333, não tinha. Né? Mas 3327 é múltiplo de 3. Né? Então, ele aceitou então, o quarto 3327, mas o quarto ao lado funcionava como escritório dele. Então, a Westinghouse pagava não só um quarto, pagava 2, né? 2 quartos nesse hotel. E o Hotel New York é um hotel de luxo. Né? Então, o Tesla, existe assim, uma lenda que o Tesla passou fome nos últimos dias de vida. Não. Ele vivia muito bem. Tá? O Hotel New York era um hotel muito luxuoso. Mas o Tesla ele estava já, talvez assim, com uma certa perturbação mental. Né? E ele fazia questão que sempre no aniversário dele, ele convocava uma espécie de uma coletiva de imprensa. Então, os jornalistas iam lá para ouvi-lo, né? E ele falava, né, uma série de coisas, né? E em 1974, quando ele fez 78 anos, havia uma polêmica se os Estados Unidos iam entrar ou não na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E o Tesla disse que não havia necessidade de entrar na guerra, que os Estados Unidos podiam se proteger com uma arma, que ele criaria um campo de força em volta de todos os Estados Unidos, e isso protegeria os Estados Unidos de qualquer invasão estrangeira. Isso aí foi publicado, né? Publicado nos jornais, né? Que o Tesla tinha uma arma secreta, né? Que poderia terminar com a guerra. Né? O que era esse campo de força, ninguém sabe. Ele também se opôs, teve uma polêmica com Einstein, que ele considerava que a teoria da relatividade do Einstein, né, era repleta de erros, ideias enganosas, né? E não concordava com isso. Né? Então, em 1935, né, também ele causou polêmica, então, né, com o Einstein. Em 1937, ele foi atropelado por um táxi. Ele gostava de fazer passeios noturnos. E num passeio noturno desses, ele acabou sendo atropelado por um táxi, que fez uma lesão na coluna e fraturou 3 costelas. Mas o Tesla recusou-se a ir ao hospital. O Tesla ele não gostava do contato humano. Né? Ele não gostava que as pessoas tocassem nele. Então, ele não aceitava a ideia, então, que fosse no hospital, que as pessoas fossem, então, né, tratá-lo, né, e, de alguma forma, então, tratar aquelas fraturas. E o fato, então, é que ele simplesmente voltou ao hotel. E ele viveu o resto da vida com 3 costelas fraturadas. Né? Isso aí causava muita dificuldade para andar. Né? Então, ele andava então, com muita dificuldade. Então, a gente vê algumas fotos, né, do Tesla com mais idade, muito abatido, né? Mas nós temos que considerar também que tem esse fato, né, de que ele tinha essa lesão na coluna e essa fratura não tratada adequadamente, que certamente causava então muito desconforto. Essa foto aqui é do Hotel New York. O Hotel New York existe até hoje, né? Ele chegou a fechar durante um certo tempo, né? Ele faliu e ficou fechado um certo tempo, mas depois ele foi adquirido por um grupo hoteleiro que renovou, né? Reformou, e ele funciona até hoje em dia. Se você quiser, você pode ir lá em Nova York se hospedar, inclusive no quarto do Tesla. Está disponível, né? Tem uma fila de espera. As reservas lá, se você quiser dormir no quarto 3327, ele está disponível. Obviamente, os móveis não são mais os que tinham lá na época do Tesla, mas está lá, está disponível para ser alugado, né, para ser ocupado o quarto do Tesla, né, lá no Hotel New York. E aqui, então, mostrando, né, então é o 3327 e o quarto ao lado. E daí foi feita, então, uma adaptação, aqui uma porta única, que o hotel instalou, de modo, então, que ele podia ocupar os 2 quartos sem precisar sair para o corredor. Aqui é uma foto de 1940, o Tesla parece muito bem vestido. Né? Esses trajes aqui mostram uma pessoa nem um pouco miserável. Né? Ele está muito bem vestido, então ele tinha uma renda bem razoável, né? Paga, então, pela Westinghouse. E ele acabou, então, falecendo em 1943, com 86 anos, no hotel, e ele teve uma missa solene e um enterro luxuoso. Inclusive, na missa, esteve presente o prefeito de Nova York, né, que era o LaGuardia, hoje em dia é o nome do aeroporto lá em Nova York, né,
E o próprio prefeito discursou, fez uma homenagem ao Tesla na missa solene, né, que foi feita então antes do enterro, né? Mas surgiu uma polêmica porque todos os bens que ele tinha lá no quarto do hotel foram confiscados. Foram confiscados porque, na época, os Estados Unidos estavam em guerra. E existia uma lei, né, que dizia que qualquer estrangeiro que morresse no território dos Estados Unidos teria seus bens apreendidos. Então, a pessoa dizia assim, o governo americano apreendeu todos os pertences do Tesla. Sim, do Tesla e de todos os estrangeiros que morreram naquela ocasião. Tá? Então, não é só do Tesla. Tá? Todo mundo que fosse estrangeiro que morresse naquela ocasião tinha seus bens apreendidos, né? Porque era investigado para ver o que a pessoa tinha. E a pessoa que investigou foi um professor do MIT chamado John Trump, né, que é presidente do nosso querido presidente agora, né, que não conseguiu se reeleger, Donald Trump. Esse professor do MIT, ele examinou todos os pertences do Tesla e ele fez um relatório afirmando que não encontrou nada de útil. O Tesla tinha roupas, cópias das patentes, livros, mas ele não tinha nenhum caderno de notas. O Tesla tinha memória, aparentemente memória fotográfica, ele não tomava nota de nada. Não existem plantas, né, diagramas dos inventos de Tesla, porque simplesmente ele não desenhava. Ele tinha tudo na cabeça, tudo no cérebro. Então, os cérebros, cadernos de notas do Tesla não existem. Não existem porque ele não tomava notas. Né? Então, mas é um fim melancólico, realmente, né? Que ele teve sozinho lá, então, nesse hotel onde ele morou lá, então, durante muito tempo. Esse aqui é uma foto do Hotel New Yorker hoje em dia, tá? Lá em Nova York. Ele é muito bonito, né? Todo estilo, ele foi inaugurado em 1930, né? Todo o estilo da época. Foi todo renovado, todo reformado. Ok. Muito bem. Basicamente era isso que nós temos, né? Sobre o nosso personagem, então, o Tesla. Devolvo a palavra para o Diego, né? Professor Evaldo, amigo, parceiro, queria te agradecer muito pela aula e por toda a colaboração que você tá tendo com a gente no projeto, nos instrumentalizando e ajudando a guiar alguns pensamentos. A gente não teve perguntas levantadas aqui no chat por enquanto, então eu pensei de sugerir, caso alguém tenha alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, se quiserem compartilhar com a gente aqui no chat ou ficarem à vontade para abrir a câmera e fazer a pergunta, a gente aguarda mais uns minutinhos. Queria aproveitar, enquanto isso, agradecer muito a presença de vocês, relembrar que nas próximas 2 quintas-feiras a gente lança o 2º e o 3º capítulo da nossa audiosérie, com o link disponível aqui no chat, e também 2 EPs de peças anteriores nossas. Queria agradecer muito à Lei Federal de Incentivo à Cultura, que possibilita que os trabalhos de arte e de cultura no país possam acontecer, e principalmente o nosso incentivador, a Eletrobras. Dizer também que a gente fez uma pesquisa de opinião, a gente gostaria de compartilhar aqui no chat um formuláriozinho com algumas perguntas. Então, a gente ficaria muito, muito grato se quem está participando da aula com a gente depois pudesse entrar no chat e responder as questões para a gente, até para a gente se aprimorar e saber quem participou. Queria também reforçar, hoje a gente teve um problema com o Simpla, então eu queria pedir, se por acaso alguém que está participando dessa aula estiver inscrito para a aula com o Beto Bruel na próxima segunda, se puder nos escrever para Rumo de Cultura, confirmando a participação, porque hoje a gente teve uma informação da Nadinha, que trabalha conosco, enfim, que as mensagens do Simpla parece que não chegaram para a maioria das pessoas.
Então, a gente teve uma evasão bastante grande na aula de hoje. Então, se alguém, por acaso, aqui tiver inscrito e puder nos dar um alô, a gente, de qualquer forma, também vai passar e-mail para todo mundo que tiver inscrito. Então, aqui no chat já está o formulário. Se vocês puderem colaborar com a gente e acessar o formulário e responder as perguntas. E eu queria fazer um convite também para todo mundo que está presente, se pudessem abrir as câmeras para a gente fazer um print dessa aula. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode ficar à vontade, por favor. Bom, acho que não temos perguntas, Evaldo. Queria só fazer um print, então, se todo mundo puder abrir as câmeras para a gente fazer rapidinho um print. Opa, tem uma pergunta aqui. Mas não consegue ativar. Fábio, se você quiser escrever aqui no chat, eu passo a pergunta para o Evaldo. Estou lendo aqui também. Oi, acho que eu consegui liberar o áudio aqui. E legal. Sim. Boa noite, pessoal. Professor, prazer te ver aí, parabéns pela palestra. Eu fui aluno aí, Diego, do professor Evaldo lá na UFPR, na Engenharia Elétrica. Que legal. E o professor sempre inspirando a gente, né? Me colocando o contexto histórico junto com a eletricidade, aí isso é muito encantador, assim, ouvir o professor falando com essa alegria, assim, e com esse conhecimento também do contexto, né, da história. Professor, eu queria só comentar daquela série, não sei se o professor viu, do History, que levanta certa teoria da conspiração com relação ao Tesla, né, que no hotel New Yorker, lá embaixo, no subsolo, teriam vários geradores, e que talvez o Westinghouse estivesse pagando uma futura pesquisa e que o Hotel New Yorker seria uma torre e que poderia funcionar como uma das torres de transmissão da eletricidade aí, né, do Tesla. É verdade, o Hotel New Yorker ele tinha central a carvão. Mas isso era comum, tá? Era a bobagem do Edison, né? O Hotel New York é 1930, né? Ele foi inaugurado. Ele veio na onda ali somente de uma... ele acabou não fazendo muito sucesso porque teve o crack lá da Bolsa, né? Mas ele era justamente, ele foi toda aquela loucura que teve ali, né, no final dos anos 20, nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. E ele está naquela região da central do Edison. Então, como não tinha, imagine um hotel de 47 andares, não tinha mais lugar para colocar gerador lá na usina do Edison, né? Então, ele tinha geração própria, né? Ele tinha geradores, dínamos, né? Ele tinha dínamos no subsolo e era alimentado por um carvão. Ele tinha geração própria. Isso era meio irônico, né? Que o Tesla morava num hotel que era alimentado com corrente contínua, né? Ele é tão fã da corrente alternada, e o hotel era corrente contínua. O hotel que ele morava era corrente contínua. Mas sim, tinha. Hoje é possível visitar, tá? Existe um programa turístico em Nova York, né? Eu não tive oportunidade de ir lá, mas existe um programa turístico que você visita o Hotel New York, tá? E um dos pontos de visita é o subsolo. Os geradores estão desativados hoje em dia, né? Ele é alimentado pela rede lá de corrente alternada de Nova York. Mas existe no subsolo uma central de geração de energia elétrica. E quanto à questão de rádio também, o Hotel New York, ele tinha uma estação de rádio própria. Então, era para, nos quartos, em cada quarto tinha um rádio, né? Um aparelho de rádio que você não conseguia trocar de estação, tá? Ele só recebia a estação do hotel. Então, você chegava, ele tinha música ambiente, tá? É uma forma de fazer músicas ambiente. Tinha um rádio que era exclusivo do hotel, ficava transmitindo músicas ali, né? Então, quando o hóspede chegava, ele ligava, né? Ligava aquele aparelho lá no quarto e ele ouvia a música. Ouvia a música que era transmitida via rádio.
Ele era um hotel moderníssimo para a época, né? Agora, que Hein, esse professor? rádio fosse alguma coisa em cima. Agora, tem realmente polêmicas. É, O Tesla, ele falou um monte de bobagem. Por exemplo, você pega um rádio qualquer, um rádio a Imen da época, né? Você coloca fora de uma estação. Aparece aquele monte de chiado, né? Não deveria aparecer, né? Porque se não tem estação nenhuma, ele devia ficar quieto. De onde vem aquele chiado? Aquilo lá são raios cósmicos. O Tesla julgou que eram marcianos. Que aquela estática do rádio vinha de Marte, tá? E em determinado momento lá ele falou, não, eu consigo ouvir os marcianos. Coitado, né? que loucura, né? Ele tem. É loucura, né? Ô, professor, Mas, então, mas claro, é que, na as verdade, a pessoas, as teoria da pessoas adoram, né? conspiração... Oh, desculpa. Na verdade, Não, a as teoria que pessoas se adoram uma teoria da levanta conspiração, né? é que o hotel seria uma torre para É, transmitir a eletricidade, né? sim. Mas acho que isso daí é só a teoria da conspiração mesmo, né? Que sempre nessas teorias tem assim, um fundo de verdade, né? E o fundo de verdade é esse, realmente o hotel tinha realmente uma central elétrica. Ele tinha geração própria, geração a carvão. Recebia carvão lá, queimava o carvão para gerar eletricidade para o hotel inteiro. Então a pessoa, pô, mas Professor, uma última dúvida rapidinha. Lá na feira de Chicago, eu fiquei com uma dúvida. Qual que era a força motriz lá, daquelas máquinas lá? era vapor, era vapor. Ah, era vapor também. A máquina a vapor, Era vapor. mas a máquina a vapor ficava escondida, tá? Ninguém via. Ela ficava lá, né, para não mostrar, para ser meio Era mágica, uma assim, né? máquina a vapor que daí É, movimentava um motor alternado daí. ela girava um gerador lá, né, Um gerador alternado. Westinghouse, alternado, um alternador, e alimentava toda a exposição, não só o stand da Westinghouse, né? A exposição inteira era iluminada através dessa rede. Que teve uma concorrência, né? Os organizadores da feira queriam luz elétrica, né? E daí eles abriram a concorrência e quem ganhou foi o Westinghouse, a empresa Westinghouse. E daí ele fez isso. O que foi, claro, ele deve Maravilha. ter colocado, ele era muito sabido, né? Ele deve ter colocado um preço bem baixo para ganhar a concorrência, porque ele sabia que o pessoal ia ser uma propaganda enorme, né? Com certeza. Com certeza. Obrigado, professor. Um abraço. Até logo. Bom revê-lo. Parabéns pela palestra. Prazer é meu, professor. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão? Que bom ver os rostos de todos. Isso aí, né, Diego, isso aí é muito interessante, né, porque sempre tem essas histórias, assim, né? Uma coisa que eu achei curiosa, que eu descobri, né, que o dono do hotel, aparentemente, hoje em dia, é aquela seita lá do Reverendo Moon, da Coreia, né? Ele é administrado pela rede Windham, que é uma rede hoteleira internacional, tá? Mas o proprietário do imóvel é o Reverendo Moon. Eles chegaram a usar, quando o hotel fechou, eles usaram aquilo lá como para fazer convenções da seita religiosa. E daí eles acabaram, então, alugando, né? Eles fizeram um acordo com essa empresa de hotelaria internacional. Mas ali, aparentemente, ainda é da seita. Né? Isso São também já muitas dá margem histórias, para um monte de teoria de conspiração, né? Eu acho que poderia também complementar, né, Diego, que aparentemente, né, o Tesla, não cheguei a falar, mas aparentemente o Tesla, ele tem realmente o traços autistas, né? Ele tem, todo assim, o comportamento dele, né, que era considerado naquela época como algo de cientista maluco, né, mostra justamente espectro autista. Né, o fato dele não gostar do toque das pessoas, essa memória fotográfica, né, a dificuldade que ele tinha de se relacionar. O Tesla nunca casou, né? Ele não teve esposa, não teve filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, é estranho, porque ele era extremamente vaidoso.
né? Ele gastava fortuna somente com roupas, né? E era uma figura assim impressionante. O Tesla tinha 1,88 m de altura, né? O que naquela época era um gigante, né? Hoje em dia é mais comum você encontrar pessoas de 1,88 m, mas naquela época era muito raro, né? Então ele chamava muita atenção. Ele tinha olhos claros, né? Então dá para ver ali nas fotos que ele chamava realmente muita atenção, inclusive das mulheres, né? Que se aproximavam dele sem sucesso, porque ele não. E no final da vida, né? Ele acaba tendo, ele condena diversos tipos de comida, né? Aparentemente ele sobrevive tomando leite e mel só, né? Então não é nem vegetariano, né? E daí, claro, isso aí causava uma série de problemas físicos, né? Que aparece então no aspecto realmente extremamente debilitado que tem nas últimas fotos dele. Mas é a personalidade, uma personalidade realmente muito estranha, né? Muito conflitante. Ótimo para o teatro, né, Diego? Com certeza. Eu lembrei agora também da ligação dele com os animais, né? Que é bem forte, Sim, assim, da pomba que ele tinha como os amiga no pombos, né? quarto de hotel, né? Ele acabou ficando, né, ele alimentava, né, as pombas, né? Então ele acabou, claro, as pombas acabavam conhecendo ele, né? Então quando ele chegava, as pombas, né, rodeavam ele lá, porque ele vivia então com sacos, né, de alimentos, sementes, tal, para alimentar as pombas, né? E ele, inclusive, foi uma coisa que ele ficou muito abalado, porque tinha uma pomba branca que ele adorava, a tal da pomba branca, né? E a pomba morreu, né? Ele ficou extremamente abalado com a morte da pomba, né? Há também a obsessão com o número 3, né? Que talvez venha da questão do trifásico, que é muito interessante. O motor, aquele motor lá onde a gente vê lá o ovo girando, né, para quem é da área da eletricidade, ele é trifásico, né? E tem que ser trifásico. Se ele for bifásico, não gira, né? Se for pentafásico, quadrifásico, não gira também. É o trifásico que funciona, né? É muito interessante. Tem que ser 3 fases. 4 fases não dá. Fica em oposição, o ovo fica tremendo e não gira. Tem que ser 3 para dar o momento lá de giro. Não sei se é por causa disso que ele acabou ficando com essa obsessão do número 3, né? Ele sempre se hospedava em quartos que fossem múltiplos do número 3, né? Teve, assim, uma série de coisas assim, também ligadas ao número 3. Bom, acho que a gente pode caminhar para se encerrar, se ninguém quiser falar mais nada. Gente, agradecemos muito a presença de vocês. Acompanhem a audiosérie, vai ser um prazer ter vocês ouvindo. Esse projeto vai gerar um espetáculo de teatro para o ano que vem. Então, em breve a gente traz mais novidades. E queria também aqui só deixar nossa menção à equipe criativa do projeto, a Isabel Teixeira no texto, a Nádia Naira na direção, Edith de Camargo, que faz o desenho sonoro da audiosérie e também vai compor a trilha sonora para a peça, ao Fernando de Proença, Cindy Napoli, que faz a produção junto comigo, e aí uma grande equipe, Paulo Vinícius, que vai fazer os figurinos e a cenografia. Acho que eu não esqueci de ninguém. A Nadinha tá aí. Então, eu queria agradecer muito novamente vocês, desejar uma ótima noite. A gente se comunica, envia os certificados para vocês em até 5 dias pelos e-mails. Se alguém aqui tiver inscrito na aula da semana que vem com o Beto, por favor, não deixe de checar o Simpla, que hoje realmente estava com alguns problemas para chegar os nossos e-mails até vocês. Muito, muito obrigado e uma boa noite. Espero que todos fiquem bem. Boa noite a todos. Obrigado.